Pessoal Toninho 50. Pedreira para todos. São 10 horas e 2 minutinhos aqui na Boa Nova. Bom dia a todos vocês que estão sintonizados com a gente na 105.9, a Boa Nova FM, a rádio da sua cidade. Está começando agora o programa Integração. Hoje, dia 5 de setembro do ano 2024. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, podendo levar a todos vocês mais uma entrevista muito importante para a nossa sociedade, os ouvintes da rádio, que é o primeiro candidato à Prefeitura de Pedreira que estará falando aqui sobre o seu plano de governo. Nós vamos conhecê-lo e falar para vocês aí um pouquinho das perguntas que foram elaboradas pela diretoria da Boa Nova. E ele vai responder para nós, com certeza, com muito carinho, com certeza. Então, vamos começando falando um bom dia para ele. Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia, Valquíria, bom dia a todos os ouvintes e quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Toninho, como que você se sente de estar aqui? Para mim é uma felicidade, né, estar presente e tendo a oportunidade das pessoas da cidade de Pedreira me conhecer, quem não me conhece ainda, e também apresentando o plano de governo do PSOL. Toninho, nós estamos também nas redes sociais. Bom dia a todos vocês aí das redes sociais do Instagram para acompanhar essa entrevista também, para que todos possam saber assim sobre o seu plano de governo. Então, bom dia ao pessoal aí do Instagram também. Bom, Toninho, nós estamos aqui com algumas perguntas e primeiramente, como sempre de praxe, a gente conhecer quem é a pessoa. Então, por favor, queira se apresentar informando para nós as qualidades pessoais, seu partido, por que está disputando essas eleições? Qual é o seu nome? Primeiro, eu queria aproveitar a oportunidade de me descrever aqui para as pessoas perceberem, né? Eu sou Toninho Alves, sou um homem negro, uso cavanhaque, tenho dread grisalho, estou vestindo camisa branca e uma calça jeans. Já disse meu nome, eu faço parte do PSOL, sou um dos fundadores do PSOL aqui em Pedreira. Sou pai de 4 filhos, tenho também 4 netos, sou trabalhador da Universidade Estadual de Campinas, portanto, um servidor público estadual, há 40 anos na Unicamp, com muito orgulho, trabalho na pró-reitoria de graduação, estudo atualmente, estou fazendo faculdade atualmente, na administração pública, mas já fiz alguns cursos, como Ciências Sociais na PUC, já estudei na ITCAP, fiz Bioquímica, e sou um militante sindical. Sou dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, atualmente como coordenador jurídico do meu sindicato, e fui coordenador geral da FASUBRA, a Federação dos Sindicatos dos Técnicos Administrativos das Universidades Públicas do Brasil durante 5 anos. Fui coordenador geral e também fui coordenador da CONTUA, que é uma confederação latino-americana dos trabalhadores das universidades da América Latina. Portanto, tenho um pouco de experiência na área pública. Que legal, você tem bastante conhecimento aí e formações também, né? Parabéns também para você, tá? Bom, você disse que é casado, tem filhos, né? Qual a sua religião? Eu sou católico, atualmente não praticante, né? Mas também acompanho, pela minha história, pela minha origem, as religiões de matrizes africanas. Mas eu costumo dizer que eu dialogo com todas as religiões, porque o Brasil é um país eclético, né? Um estado laico. Então, na minha família tem vários familiares que são de diversas religiões. Tá. Eu queria saber de você, por que PSOL? Olha, eu tenho uma origem militante, eu costumo dizer que no Brasil, pobre de direita é um equívoco, né? Eu sou um militante, filho de uma mulher doméstica, meu pai era alfaiate e eles tiveram 12 filhos, né? Então, uma origem pobre, morando numa casa que chovia dentro. Então, toda a minha história militante, primeiro como militante do movimento negro na barriga da minha mãe, depois a opção de um partido de esquerda, que foi no primeiro momento o PT, e depois, quando surgiu o PSOL
no início dos anos 2000, eu migrei para o PSOL, né, para tentar fazer um processo de transformação social nesse país. Essa é a minha luta. É uma luta pela transformação social no país. PSOL, o que é? Partido Socialismo Democrático. Partido Socialismo Liberdade, desculpa. Liberdade. Bom, eu queria que você começasse para nós. Bom, já conhecemos um pouquinho de você falou que é casado, tem filhos, a sua religião, o porquê do PSOL, da sua família, você contou um pouquinho também. Agora eu queria que você falasse para nós. Se você fosse eleito, quais seriam as prioridades do seu governo? Bom, a primeira prioridade do meu governo é redimensionar a área de saúde. Eu tenho andado pelas ruas, tenho acompanhado, né, a experiência aí com a população que se utiliza do serviço público e da área de saúde, né, e tem muitas reclamações nos postos de saúde, no atendimento no hospital. Então é redimensionar, modernizar essa área no primeiro momento e dialogar com os profissionais da área de saúde. Mas no segundo momento era a valorização dos servidores públicos em Pedreira. Os servidores públicos em Pedreira tiveram muitas perdas no período da pandemia, Sim. Perdas inclusive salariais, né, porque o reajuste salarial não acompanha, né, a inflação no país, e mais do que isso, né, não há uma valorização do ponto de vista administrativo, né, do quadro de formação de servidores, dos materiais de trabalho. Então, a minha prioridade seria essa área, além da educação, que é o central da nossa cidade. Entendi. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta seria: quais são os seus planos para melhorar a saúde, no caso, né, que você está falando, o seu plano de governo está baseado na saúde, as melhorias para o nosso hospital, a central de saúde e os postinhos dos bairros de Pedreira? É o que muito pergunto, né? Os pessoal, você vê nas redes sociais, todo mundo falando aí sobre saúde, sobre hospital, sobre postinhos, né? Sobre atendimentos. Então, o que você pretende fazer no seu plano de governo? Bom, primeiro nós vamos rever os contratos da prefeitura. Isso inclui, inclusive, o diálogo com a fundação que administra o nosso hospital. Esse é o primeiro passo, né? Inclusive a parceria com a FAGE. Nós queremos rever isso, em que pé que está, qual é a situação. Segundo, a recomposição do quadro de funcionários da área de saúde. Recompor o quadro da área de saúde, isso é fundamental, porque tem trabalhador trabalhando por 2, 3 trabalhadores. Falta médico, enfermeiro. Então a gente vai recompor o quadro abrindo um concurso público na nossa cidade. Terceiro, nós vamos, como eu disse aqui, modernizar a área de saúde de Pedreira. Ou seja, vamos ver os aparelhos obsoletos que tem, né, e complementar o quadro de aparelhos que são necessários. Porque há muita reclamação de falta de aparelhos nos postos de saúde, no próprio hospital. Então esse é o central para a gente. E nos postos de saúde, diminuir a distância entre a população e os postos de saúde. Uma vez que você moderniza o atendimento e a qualidade, você também aproxima a população desse espaço. Então esse vai ser o nosso papel. E aí, Valquíria, eu queria falar 2 coisas que nós estamos debatendo no nosso plano de governo. Sim. Pensar e retomar a maternidade de Pedreira como um conceito de cuidar da mulher, porque não é uma questão de nascer pedreirense em Pedreira, mas cuidar da mulher, né, a saúde da mulher, ter esse cuidado. Então, retomar esse debate, retomar o processo da maternidade em Pedreira e também discutir com o governo federal e o governo estadual a construção de um hospital da mulher em Pedreira, que é fundamental. As mulheres de Pedreira estão abandonadas, né, estão descuidadas pela atual administração. Então, nós vamos fazer esses 2 planos na área de saúde no nosso governo. Bom, na verdade, a minha opinião, que eu já ouvi entrevistas, já tive com outras pessoas e falaram, no próprio hospital de Pedreira, ele é grande, ele é um hospital muito grande, bonito, muitas pessoas nasceram lá. Existe ao lado do hospital um esqueleto. Aquele esqueleto foi falado que era para atendimento das mulheres. Pois é, Valquíria. Essa administração, até quero citar Não, mas isso já vem faz tempo, viu? Já faz tempo. Isso que eu quero citar. Essa administração é fruto de administrações anteriores. Então nós estamos vivendo aqui um processo de continuismo na nossa cidade. Então, seja esse prefeito ou o seu atual adversário, fazem parte do mesmo grupo. Então são 2 faces da mesma moeda. Então o que nós queremos fazer? O nosso projeto é mudar de fato a cidade. A mudança está com o pessoal e nós vamos retomar não só a construção desse esqueleto, mas nós vamos fazer um estudo de todas as áreas públicas da cidade. Esqueletos, prédios públicos abandonados, né, que nós temos vários,
áreas públicas que não são utilizadas, né? Nós vamos retomar esse processo de debate e fazer um processo de utilização, de ocupação de espaço público na cidade junto com a população. Gente, agora eu vou para a quarta pergunta, porque essas perguntas que estão aqui, elas foram elaboradas pela diretoria da rádio da nossa cidade. Pedreira tem uma rádio maravilhosa, viu, gente? Vocês estão ouvindo pelo Instagram. E essas perguntas que estão sendo feitas para eles serão feitas também para os outros 3 candidatos. Serão sempre as mesmas perguntas. Então, quer dizer, o que eu estou falando para ele, eu vou falar para os outros também. Então, vamos lá para a quarta pergunta. O que o senhor acha da contingente de funcionários públicos? Olha, nós vamos separar 2 questões aí. Primeiro são os funcionários concursados. E esses nós vamos qualificar e vamos, sem dúvida nenhuma, melhorar o seu salário e todo o atendimento para que esteja um atendimento qualificado à população. Então, esses funcionários públicos concursados, nós vamos ter um olhar, inclusive, fazer um plano de carreira que não existe na cidade de Pedreira. E eu sei do que eu estou falando, porque, né, eu debato o plano de carreira da minha universidade. Então, nós vamos fazer um plano de carreira. O segundo elemento, os funcionários terceirizados. Nós queremos diminuir o quadro de funcionários terceirizados. De que forma? Abrindo concurso público. Porque a terceirização é um mal no serviço público. O trabalhador terceirizado, a gente sabe que é duplamente explorado. É explorado pela força do seu trabalho e é explorado, às vezes, pela empresa que é contratada, que contrata 2 trabalhadores pelo preço de 1. Então, nós vamos, né, abrir o concurso público nas áreas que são necessárias e vamos repor o quadro de funcionários, como eu disse aqui anteriormente. E a terceira questão são os funcionários que estão ali com cargos comissionados. Esse nós vamos ter um tratamento diferenciado, porque nós vamos diminuir o número de trabalhadores em cargos comissionados em Pedreira. Aliás, nós vamos fazer um levantamento desse quadro de trabalhadores, porque é inadmissível, né, uma cidade do tamanho de Pedreira ter o número de trabalhadores de cargo comissionado como tem. Então nós vamos diminuir isso e nós vamos colocar cargos comissionados aonde de fato a Prefeitura de Pedreira tem a necessidade. Entendi. Agora nós vamos aí para a quinta pergunta. Qual é a mensagem que o senhor tem para os funcionários públicos municipais? Praticamente você já respondeu, mas tem mais coisa, eu acho que você fala aí. Primeiro, você se eleger Toninho do PSOL como prefeito, você está elegendo o igual. Porque eu sou servidor público e sei da turma. Entendi. De ser o que é. Segundo, dizer que nós vamos recuperar os servidores públicos municipais, sejam eles da ativa ou aposentado, todos os direitos que lhe é merecedor. Inclusive um deles, não sei se você sabe, Valquíria, os trabalhadores durante a pandemia que tiveram seu trabalho interrompido e muitos deles trabalharam em casa, ou outros trabalharam em regime emergencial, perderam o direito às férias em Pedreira. Sério? Pois é, né? E outros perderam o direito, né, não sei, a sexta parte, todo o direito que tem na cidade, porque houve um processo de interrupção, segundo alguns dizem. Nós já temos parlamentares do PSOL que estão defendendo isso em Brasília, que vão retomar esse direito, seja de sexta parte, seja de aposentadoria, seja de férias, mas nós aqui na cidade vamos tomar a iniciativa de fazer. Porque isso é iniciativa da administração. Então, você que perdeu suas férias, você que perdeu o salário durante a pandemia, nós vamos retomar isso e vamos igualar. Segundo, nós vamos deixar o salário dos trabalhadores do serviço público em condição real. Então, eu estou dizendo para você, Valquíria, para quem está nos assistindo, no meu primeiro dia de governo, nós vamos reajustar o salário dos trabalhadores e servidores públicos em 10%. Porque nós sabemos que tem orçamento para fazê-lo. E nós sabemos a perda salarial dos servidores públicos. Então, grave aí. No primeiro dia de governo, nós vamos reajustar em 10% o reajuste dos servidores públicos. E não vamos deixar os aposentados para trás. Ó, ele falou para gravar. O programa está sendo gravado, está no Instagram também. Então, ó, por isso que está sendo feita a entrevista, por causa do sentido, né? Tudo que vocês falarem está gravado. É uma maneira também de ser cobrado depois da pessoa que foi eleita, né? É uma maneira de pedir, né, que faça o que foi cumprido. Por isso que tem essas perguntas elaboradas tudo certinho. Então, bora para a sexta pergunta, para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo. Quais as medidas que o senhor pretende tomar para que seu governo seja plenamente transparente? Olha, o nosso programa de governo, na página 5 e 6,
agora eu vou começar a citar as páginas para Opa! ficar Filosofia. tem uma questão de transparência e participação popular. Sim. De que forma que nós vamos trabalhar isso? Primeiro nós vamos retomar nos bairros e nas vilas, em todos os espaços da cidade, a associação de moradores dos bairros que estão abandonados. Reorganizar esse processo popular. Que esse é um dos espaços que a população pode estar participando ativamente. Segundo, nós vamos retomar o processo de... vamos criar aqui um processo de assembleias populares na cidade. Só cortando um minutinho. Esse negócio de ter representantes dos bairros, que tinha associação antigamente, tem mais de 30 anos que acabou. Pois é, nós vamos retomar isso. Eu lembro disso. Que é fundamental, é o espaço que a população se encontra, que dialoga e faz um processo de fazer um mapeamento, inclusive, do bairro, o que está faltando no bairro. Eu vou te dar um exemplo, Valquíria, já que você tocou nisso. Eu moro no bairro Jardim Santa Clara. No meu bairro está faltando água. Cotidianamente. Essa semana faltou 2 dias água. E aí a administração pública atual refez o asfalto da cidade, mas não cuidou do sistema de canalização da cidade. Então, a Associação de Moradores de Bairro cumpre esse papel de ser, né, o fiscal do bairro, de ajudar o prefeito nesse processo. Então nós vamos fazer isso. A retomada da Associação de Moradores, fortalecendo, estruturando. Segundo, nós vamos fazer as assembleias populares, que nós estamos chamando, né, onde o prefeito vai estar presente. Terceiro, a prefeitura não vai estar localizada naquele prédio amarelo onde fica. A prefeitura vai para o bairro, vai dialogar com a população, vai estar presente através das suas secretarias ou através do prefeito. Como eu te disse, eu moro na Santa Clara, eu ando a pé na cidade. Eu não estou dizendo isso porque eu quero ganhar voto. É porque a minha história em Pedreira, eu uso o ônibus da cidade. Eu ando a pé, eu frequento o hospital, eu não tenho plano de saúde. Eu não sou empresário, eu uso o hospital público da minha cidade. Meus filhos nasceram em um hospital público, então eu sei do que eu estou falando. Por isso a minha defesa no serviço público. Porque o usuário que não defende o serviço público é o usuário que pode pagar plano privado. Eu não tenho condição. Eu não sou empresário da cidade, eu sou trabalhador assalariado. Então nós vamos fazer a transparência, seja de forma popular, ou seja, a transparência através dos instrumentos já existentes. Né? A modernização, nós vamos transformar a página da prefeitura onde você possa acessar e ter os dados necessários, e a prefeitura vai ser uma prefeitura de portas abertas. Né? Nós vamos dialogar com o povo, nós vamos estar na rua e nós vamos estar ouvindo a população. Isso você pode ter certeza. Tá marcadinho. 7ª pergunta. Quais são os seus planos para melhorar a qualidade de vida dos idosos e quantos aos autistas e demais portadores de outras enfermidades que os impede de levar uma vida normal? Transtornos psíquicos e doentes, né, de problemas de saúde. O que você pretende com isso, nos planos de melhoria da qualidade de vida do idoso e das pessoas autistas e aquelas que têm deficiências? Bom, primeiro a gente pretende desenvolver um processo educacional na cidade. E quando eu digo educação, não é educação na acepção da palavra da sala de aula, de estar ali, a gente vai entrar nesse tema ainda, educação, né? Mas eu estou dizendo educação coletiva, popular, né, comunitária, porque os idosos, primeiro, precisam ser respeitados. Independente de política, idoso é idoso. Sim. Eu também concordo que o idoso tem que ser respeitado. E esse é o primeiro processo. Então nós vamos retomar de que forma? De novo, isso é muito o poder público dialogando com a participação popular. Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, integrando as secretarias. Na área de saúde, médico de família, que nós vamos retomar, visitando as casas, vendo os idosos, vendo quais são suas dificuldades. A área de educação, né? Nós vamos fazer uma integração, educação, cultura, criando os espaços sociais na cidade que as pessoas possam participar. A Associação de Moradores é uma delas, tendo espaço para os idosos poderem ir lá, jogar, fazer exercício. Aliás, Val, eu queria dizer uma coisa, né? As nossas academias ao ar público estão abandonadas. Poderia ser um espaço que os idosos poderiam estar se exercitando. Então nós vamos reestruturar, né, as academias ao ar livre da cidade. Né? Também nós vamos organizar as praças públicas da cidade, que estão abandonadas, né? Que são praças que os idosos possam estar presentes,
né, sentados, lendo jornal, lendo seu livro, né? O projeto também que a gente quer é as bibliotecas populares. Nós vamos fazer bibliotecas populares nos bairros, no centro da cidade, para que as pessoas possam ter livre acesso para poder, né, ter livro, ter cultura, que é fundamental. Então, a integração da educação, cultura, saúde, esporte é fundamental para atender essa área dos idosos. Além disso, né, obviamente, o olhar da prefeitura como um todo, né, sobre esse segmento. Sobre os PCDs, né, as pessoas que, né, têm, como você disse, aí, o autismo, os problemas psíquicos, né, na cidade. A nossa ideia na cidade é fazer uma integração da área de saúde, né, obviamente, também com a área educacional. Ou seja, nós queremos ampliar o quadro de psicólogos e psiquiatras da cidade. Nós queremos, como você disse, ter um espaço na central, que as pessoas possam, de fato, utilizar e ser atendidas com qualidade, mas mais do que isso, nós queremos fazer uma integração na área de esporte. Nós queremos fazer um centro esportivo na cidade de Pedreira, ali naquela área do campo de futebol, né, o campo municipal da cidade. Nós queremos fazer lá um centro poliesportivo, obviamente, dialogando com o governo federal, buscando recursos junto aos nossos parlamentares e ao governo federal, para que aquela área possa ser um centro poliesportivo que atenda os atletas da cidade, mas também atenda aos para-atletas da cidade. Legal. Né? Então nós queremos dialogar. Então esse espaço esportivo também vai ajudar nessa integração. Aí você vai ter lá psicólogo, professor de educação física, reforço escolar, né? Você vai ter todo um projeto que atende uma área da juventude, que não é PCD, mas também uma área que atenda, né, a juventude e PCD da cidade como um todo. Então esse é o nosso projeto, que nós estamos estruturando, que é uma reforma estruturante na cidade, para entregar para o governo federal. E o governo federal, né, o governo Lula, que a gente tem proximidade, já disse, aonde tiver projeto, o governo federal vai estar presente. Bom, vamos para a 8ª pergunta que nós temos aqui. 8ª, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver. Vamos dar um intervalinho, nós estamos aí, são 10 horas e 24 minutinhos, pessoal. Vamos dar um intervalinho aqui, tocando uma música muito bonita. E vamos à luta com Gonzaguinha. E daqui a pouquinho a gente volta aqui novamente com o Toninho, do pessoal que está dando aí o seu plano de governo para a nossa cidade. Pessoal do Instagram, vocês estão gostando aqui da entrevista com o Toninho? Ele está dando todas as informações que foi elaborada pela diretoria da rádio. Todas essas perguntas serão dadas aos outros 3 candidatos também, que virão cada um nas suas datas. E cada um vai falar a mesma coisa, tá? Então, a mesma coisa no sentido, vai responder a mesma pergunta e vamos ver, porque está tudo gravado aqui pelos computadores da rádio e também pelo Instagram, tá bom? Quer falar alguma coisa para eles? Pode falar. Você falou a mesma coisa e ele falou assim, os candidatos abraçaram o programa do pessoal. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da São Nilo. Eu estive lá agora de manhã fazendo campanha, então eu quero mandar um abraço pro povo da São Nilo aí, aproveitar, deixar um abração aí. Eu ouvi muitas pessoas, fiquei muito feliz de caminhar lá mais uma vez. Já foi pelo Barbim, no bairro do Barbim? Já, e nós vamos retomar a nossa caminhada lá essa semana. Que legal. Tem muita gente, né, gente, também trabalhando para fazer um trabalho bonito, honesto para todos os lados. E Pedreira tem que ter representante importante, não só como o prefeito, mas como também os candidatos a vereadores. Sem dúvida, sem dúvida. Uma Câmara autônoma, independente da prefeitura, que apresente projetos reais para que o governo executa, inclusive. Né? Legal. E vocês que estão no Instagram, se tiver alguma pergunta também para vocês mandarem, pode mandar aí que a gente pode responder depois também para vocês, tá? Eu tô com a minha Norinha que está me acompanhando, né? Ela que está aqui me ajudando a transmitir ao vivo pelo Instagram, porque eu não conseguiria fazer tudo isso. Mas graças a ela está me ajudando a Evelyn. A Evelyn está me ajudando. Tem que falar sim. Essa daqui é uma comunicadora também que adora fazer essas coisas no Instagram. Então, muito obrigada, minha querida. É a juventude comunicativa. Essa é bastante. Bom,
terminando, já são 10 horas e 27. Você tem também mais algumas perguntas para elaborar depois, que você vai querer fazer? Pode falar também. De falar da educação, da cultura, não sei se Sim, temos aqui mais também pessoas para melhoria para a qualidade de vida dos idosos, a 7 já foi. Temos aqui pedreira, problema, falta de água, você vai falar quais são os planos quanto à segurança, turismo, planos para fornecer turismo e pedreira, qual é o seu diferencial em relação aos demais candidatos. Qual outro você falou? Educação, educação, né? Educação. Fazer uma educação pedreira, Educação. a cultura. Mais alguma? Qual a diferença? Esporte tá aí, né? Já comentei, mas se quiser O esporte não dar uma tem, nem pincelada no esporte. Esporte. Ah, e tem uma pergunta que eu vou fazer pra você. E meio ambiente, né? Meio ambiente. Meio ambiente é a barragem. Aí tem essa. Relação aos cuidados. Mas se quiser, já aproveitando moradinha. É isso mesmo. Casas. Tá bom o microfone. Tá, você tá bem quietinho. A gente vai voltar ao vivo pela rádio Boa Nova FM 105.9. São 10 horas e 28 minutinhos. Estamos de volta aqui com o Toninho do Pessoal, que é um dos candidatos à Prefeitura de Pedreira, respondendo aqui as perguntas elaboradas pela diretoria da rádio Boa Nova FM. Ele já falou 7, tem a 8ª. Vamos em frente. Bom, a gente deu um intervalinho, né, para poder dar uma bebida de água. Olha que legal. Então vamos lá. E o Instagram, gente, está ao vivo. Valquíria Barrocal, pode acessar lá, tá? Valquíria Barrocal. E vocês vão estar acompanhando ao vivo também a entrevista aqui também. Bom, Toninho, responde para nós agora a 8ª pergunta, que é assim. Pedreira tem um problema crônico de falta de água. Se eleito, quais as medidas que o senhor pretende tomar? Primeiro, eu não vou fazer asfalto às vésperas da eleição, né, para ganhar voto. Essa é a primeira coisa. Porque coloca asfalto, mas não cuida da rede de água e esgoto da cidade, que é uma rede, inclusive, que já tem um tempo vencido, né? Que a gente precisa atualizar a rede de água e esgoto da cidade. Então esse é o primeiro passo que nós não faremos. Segundo, é fazer um mapeamento da cidade de quais são as reais dificuldades. Eu citei aqui a questão da Santa Clara, é um absurdo, a cada semana, 1 ou 2 dias faltava. O que está acontecendo? E o prefeito me explica. O que está acontecendo com essa questão da falta de água? Então, nós vamos retomar, fazer um estudo e um mapeamento da rede de água e esgoto, saneamento básico da cidade, que é fundamental, né? Vamos fazer esse levantamento e vamos começar a atualizar, inclusive, toda a canalização da nossa cidade, atualizando, inclusive porque a Pedreira está se expandindo, né? Estão surgindo novos bairros, novas moradias, então é fundamental que a gente tenha esse olhar, né? Quais são as reais aí com droga, né, consumo de droga, e também a gente tem acompanhado aí assaltos a turistas na nossa cidade, né? Recentemente assaltaram um ônibus na cidade, né? O aumento da violência contra as mulheres. Então esse é um tema muito tocante no nosso programa. Primeiro nós vamos, como eu disse aqui, recompor o quadro dos servidores públicos que são os guardas municipais. E vamos transformar a guarda municipal numa guarda cidadã na cidade, onde as pessoas, primeiro, não tenham medo da guarda municipal, mas tenham respeito e sejam amigas da guarda municipal. Então, nós vamos recompor esse quadro, dando formação, qualificação e orientação à guarda municipal, porque o primeiro papel da guarda municipal é cuidar do patrimônio, e o maior patrimônio é a vida das pessoas em nossa cidade, mas cuidar do patrimônio público também da cidade. Segunda coisa, criar um processo de inteligência na cidade. Nós já temos aqui algumas ações na cidade, que são as câmeras de entrada e saída de veículos na cidade, mas nós podemos fazer muito mais, né? Podemos fazer um processo aqui de maior espaço de acompanhamento da nossa população. Então a guarda municipal, ela pode andar dos seus veículos? Pode, mas nós também ter a guarda municipal que ande a pé, que ande de bicicleta, que esteja presente nos bairros, porque ela pode contribuir com esse processo de saber quais são as dificuldades nos bairros.
Segundo, dialogar com o governo do Estado, porque o papel da Polícia Militar é do governo do Estado, né? Embora a Polícia Militar também sejam servidores públicos, muitas vezes eles se esquecem disso, mas são servidores públicos, né? Então nós vamos dialogar com o governo do Estado, para que esse possa, junto com o poder municipal, ter um plano na cidade de Pedreira que possa zerar o tráfico de drogas na nossa cidade, né, e que possa também diminuir o número de assaltos e roubos na nossa cidade. Entendi. Bom, ele falou da 9ª. Agora a 10ª pergunta, o qual nós vamos fazer é: Pedreira, sendo uma cidade turística, o que o senhor acha sobre as ruas da cidade? Nós queremos repensar o turismo em Pedreira. O turismo em Pedreira não pode ser só um turismo de consumo. Né? O que eu chamo de turismo de consumo? Né? As pessoas virem aqui na nossa cidade para apenas comprar, né, nas nossas lojinhas, que é importante para circular, né, a riqueza da cidade, geração de emprego. Mas nós temos outras riquezas na cidade. Olha o nosso rio. Né? O nosso rio poderia ser um rio trafegável. Né? Poderia ser um rio que as pessoas poderiam praticar esportes radicais. Olha isso, né? A juventude vindo para Pedreira para praticar esporte radical nos nossos rios da cidade. Que precisa ser cuidado, né? Cuidar das matas ciliares, a limpeza do rio. Outro momento, os pontos turísticos da nossa cidade que é pouco frequentado. Né? Só frequenta o Morro do Cristo. Mas nós temos outros pontos turísticos que estão abandonados. Né? O Zoobosque, que está abandonado, né? Que é um espaço que poderia ser frequentado pela população. Nós podemos fazer aqui um circuito de utilização do setor ciclístico da cidade. A gente sabe que as pessoas vêm para Pedreira pela área rural, que não tem nenhuma infraestrutura, então a gente poderia utilizar a área rural como também uma área turística, de circuito, de praticar esporte. E mais do que isso, nós queremos rever o setor hoteleiro de Pedreira. Porque as pessoas vêm para Pedreira e passam por Pedreira. As pessoas não ficam em Pedreira. E não tem hotel, Não né? tem hotel. Né? As pousadas não são apoiadas pelo poder público. Né? Nós temos áreas aqui verde e não temos setores de acampamentos para a juventude. A juventude adora acampar, adora fazer esse processo, né, de passar a noite, né, entre os seus. Então nós não temos esse apoio da prefeitura. Então nós podemos ter bolsão de acampamento. Nós podemos fortalecer os setores de pousada, já que o setor hoteleiro é um pouco difícil, mas podemos incentivar o setor hoteleiro da cidade, ampliar o setor hoteleiro. Então, nós vamos dar a infraestrutura dialogando também em parceria com os governos estaduais, municipal e federal. Né? Isso é fundamental, além de dialogar também com os empresários da cidade, né? Porque a eles interessam que o turismo da cidade melhore. Agora, voltando para a pergunta que você fez, né? Eu fiz todo esse mapeamento para dizer um pouco da questão do setor rodoviário da nossa cidade, a malha rodoviária da nossa cidade. Primeiro que nós vamos fazer um estudo da malha da nossa cidade, junto com a Universidade Pública de Campinas. Porque a Unicamp de Campinas tem um curso, inclusive, de logística, que pode contribuir com esse estudo. Então nós vamos mapear, né, todas as ruas da nossa cidade. Eu estou vendo aí o atual prefeito colocar semáforo agora, desesperadamente, né, para ganhar voto, e nós vamos ver aonde necessariamente é possível colocar semáforo para ajudar os veículos da cidade. Agora, nós temos que entender o seguinte, que o atual prefeito e outros não fizeram. A malha rodoviária da cidade cresceu muito, né, o número de carros na cidade, né, o número de ônibus, então aumentou muito a questão do transporte na cidade. Para uma cidade que tem as mesmas ruas dos mesmos tamanhos. Então nós vamos repensar como que a gente vai adequar essa realidade. Obviamente incentivar que as pessoas andem de transporte coletivo, que é uma das coisas que você diminui o número de carros nas ruas. E no nosso programa Ataque nós vamos ter tarifa zero do ônibus. Nós vamos baixar a tarifa zero do ônibus, rever o contrato. Isso vai fortalecer que a população da periferia e a população da cidade use o transporte público de qualidade. E nós vamos rever também o contrato para melhorar o transporte público da cidade com ônibus moderno, com ar-condicionado. Existem perguntas aqui também, tanto para você que estão fazendo, mas também para os outros prefeitos que virão aqui candidatos, que tem bairros da nossa cidade que não passa ônibus.
Já teve época que passou, mas cortaram. E isso foi uma pergunta que várias pessoas de um bairro me fez para falar. E pelo menos quem entrar ali dentro, né, volte a colocar ônibus a circular no bairro que eu moro, que é o bairro do Barbim. A todos aí vai ser a mesma pergunta. Então, que façam isso, porque tem pessoas lá que tem que vir para trabalhar, tem que pegar táxi, tem que pegar Uber, e são pessoas que não tem como descer a pé, precisa de condução, e ali não tem mais. Eu não sei se existem outros bairros fora do Barbim, porque o Barbim pega Portal do Limoeiro, pega Santa de Virgens lá pra cima, né? E lá não tem ônibus mais que passa, não tem, foi cortado, acho que é porque não tinha, disseram que não tinha pessoas, mas tem um horário, faz um horário certinho. Então, se eleito, que você possa resolver essa situação, assim como os outros também, né? Então, nós vamos, por isso nós vamos rever o contrato. Porque se a história que não tem gente para pegar, né, tá dentro do contrato. Então nós precisamos rever o contrato. Essa é a primeira coisa. Vamos rever todos os contratos da prefeitura. Todos. E nós vamos fazer contratos que tenham vantagem para a prefeitura e não para o empresário. Porque os contratos que são feitos aqui em Pedreira são draconianos. Né? São contratos que a prefeitura dá mais e recebe menos. Então nós vamos rever o contrato. E uma das coisas que a gente quer rever é a tarifa zero de ônibus. Tarifa zero de ônibus. Queremos fazer tarifa zero aqui na cidade de Pedreira. Nós queremos que os ônibus cheguem em todos os locais, todos. Não é só no Barbim, eu também estou andando na cidade e estou vendo que tem outros bairros que as pessoas estão reclamando. Olha um outro absurdo. As pessoas para levar seus filhos na creche pagam ônibus. Então nós queremos rever, né? Colocar inclusive mães que têm filhos no bairro do Barbim que não levem seu filho na creche da Santa Clara. Né? E tem que pagar o ônibus por isso. Né? Então nós queremos rever os contratos. Nós vamos rever todos os contratos. E pode ter certeza que quem fez essa pergunta, que nós vamos levar ônibus em todos os locais da nossa cidade. Elas estão ouvindo, são várias. São várias. Bom, aqui, quais são os planos para fomentar... Ah, tá. Agora, a 11ª pergunta. Quais são os seus planos para fomentar o turismo de Pedreira? Fomentar é aumentar, né? O turismo. Quais são os planos para aumentar o turismo? Nós vamos chamar primeiro, num diálogo muito democrático, os empresários da cidade, porque eles também têm interesse sobre esse tema, para ouvi-los, né? Nós vamos ouvi-los, mostrando inclusive que nós temos capacidade de negociar e dialogar. Muitas pessoas dizem, vocês são do PSOL, não sabem dialogar. Nós vamos mostrar que nós sabemos dialogar e nós vamos melhorar, né, a questão do turismo da cidade, primeiro com aquilo que eu disse anteriormente, né? Ampliando o processo de turismo na cidade, que não seja só de consumo. E esse diálogo interessa aos empresários, porque nós queremos que as pessoas venham consumir aqui na sexta, no sábado, no domingo, que passe feriados em Pedreira, e não que venha por Pedreira, passe por Pedreira e vá para Amparo, vá para Serra Negra, Então nós vamos retomar essa ideia. Segundo, colocar de fato Pedreira no mapa do Circuito das Águas. Ainda não está, né? Porque é um absurdo, as pessoas passam por Pedreira. Então, nós vamos retomar esse processo, fazendo com que Pedreira dialogue com as cidades co-irmãs. Nós precisamos dialogar com as cidades co-irmãs, porque aqui é um espaço que as pessoas passam para chegar em Serra Negra e em Amparo. Né? E de que forma fazer isso? Nós vamos ter um diálogo direto com o governo Lula, presidente da República. Nós vamos lá pedir incentivo para o presidente da República, buscar recursos para trazer para a nossa cidade, colocar a nossa cidade no mapa também das cidades da região metropolitana de Campinas, com poder de decisão, de diálogo. Nós vamos fazer um diálogo, esperamos que o candidato Tourinho ganhe na cidade de Campinas, que o Boulos ganhe em São Paulo, porque lá o diálogo vai ser muito mais tranquilo com esses segmentos, para botar a Pedreira de fato, né, na região metropolitana e no Circuito das Águas. Então, a partir daí, com o diálogo com os empresários, com tudo que eu disse anteriormente, né, de mudar o modelo de turismo na nossa cidade, e com o diálogo direto com o governo Lula e com os outros prefeitos, nós acreditamos que nós vamos ampliar o turismo em nossa cidade. Que legal. Bom, agora a 12ª pergunta. Qual é o seu diferencial em relação aos demais candidatos a prefeito? Qual a sua diferença entre eles? Nossa, excelente pergunta. E a 12ª é elaborada pelo a diretoria da rádio. Primeiro que eu não sou empresário. Já me diferencia dos outros candidatos. Quando eu digo que eu não sou empresário, eu sou um trabalhador assalariado, como eu disse anteriormente. Então eu sei a dor realmente de quem mora na periferia, de quem é assalariado, de quem acorda cedo para ir trabalhar todo dia e pega 2 ônibus.
Eu sei que toma chuva, que toma sol, né, e que muitas vezes não é valorizado. Então essa é a primeira diferença. Segundo, que eu não faço parte dos grupos que administraram Pedreira nos últimos 20 anos. Porque, como eu te disse, Valquírio, os dois candidatos a qual, né, na pesquisa aparecem na frente, a primeira pesquisa que saiu, são duas faces da mesma moeda. São origem, se você buscar na raiz, é a origem do mesmo grupo. Inclusive, recentemente, um dos candidatos a vice falou no Facebook que foi procurado pelo candidato da atual administração para ser vice dele, para fazer um grupo só. Está no Face, está gravado. Eu não estou dizendo nada de ouvir falar, está no Face, está gravado. Eu não vou falar o nome aqui, obviamente, mas né, é a oposição à prefeitura, disse isso. Ah, estão falando de mim, mas eu fui procurado, né, pelo ex-prefeito, né, por alguém que o ex-prefeito mandou me procurar, para mim ser vice do atual prefeito. Eu não quis. Então, assim, a origem política desses candidatos é a mesma. O meu diferencial é que a minha origem é operária, a origem de um partido de esquerda, socialista, do movimento social, daqueles que estão na rua, daquele que toma sol e chuva, daquele que pega ônibus, daquele que no final do mês vai buscar o seu salário lá no seu trabalho. Então esse é o meu diferencial. E esse diferencial mostra às pessoas que na prefeitura a população vai ter vez e voz. Né? Vai poder falar, vai poder participar e vai poder mudar as coisas que estão colocadas na cidade de Pedreira. Entendi. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho, agora essas perguntas vêm relacionadas ao que foi aumentando, né? Para a gente ter o tempo aqui. Fale um pouquinho sobre a educação. Olha, o nosso projeto de educação na cidade tem um processo de buscar o diálogo não só com os trabalhadores em educação, que nós vamos buscar a valorização dos professores, dos técnicos administrativos, do pessoal da manutenção, da mão de obra, né, numa construção coletiva do pensamento da educação em nossa cidade, que é a educação do básico para a universidade, né, que é na base que você resolve. Então, assim, vai ter uma proximidade da educação da creche com a educação com a primeira educação na escola, e também nós vamos dialogar com os usuários da educação. Quando eu digo os usuários da educação, são os estudantes, mas são os pais dos alunos. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer educação de portas abertas. Nós vamos botar a população dentro da escola. Tendo, inclusive, né, a escola de portas abertas aos finais de semana. Vamos retomar esse processo. Vamos abrir a escola de final de semana, para que a população do bairro utilize a escola, esteja lá com projetos sociais, com debates, com discussões. O segundo momento, nós vamos discutir o contrafluxo dos estudantes. Contrafluxo criando espaços sociais nos bairros da cidade, que os estudantes possam sair da escola e ir para um espaço social que tenha esporte, cultura, lazer, né, formação profissional. Então nós vamos retomar ocupando o espaço social. Associação de moradores de bairro, dialogando com as igrejas da cidade, dialogando com prédios que estão abandonados na cidade e que são muitas vezes espaço para drogatização. Então nós vamos vigorizar, né, e valorizar também os bairros e os pontos abandonados da cidade. Então isso vai fazer com que a educação de Pedreira dê um salto de qualidade. Porque você vai ter aluno durante o período escolar, mas no período de contrafluxo, um espaço onde ele pode se reunir, né, e poder fazer outras coisas além do currículo escolar que está ali colocado. E, obviamente, a valorização dos trabalhadores em educação, com plano de carreira, com salário digno e todo esse processo. Posso fazer uma pergunta que eu gostaria de saber de você, do PSOL, né, do candidato, do presidente Lula. Você é a favor da escola militar? Então, esse é um debate que a gente gosta muito de fazer. Primeiro que eu penso que lugar de militar ou é no exército ou é cuidando da segurança pública. O militar na escola é para estar sentado atrás da carteira tendo aula, já diria Paulo Freire, né? E escola militar, se fosse boa, empresário de escola privada teria contratado escolas militares para ele. Então, a escola militar não pode ser um modelo, a escola tem que ser laica,
autônoma. O que precisa na escola é um processo de valorização dos profissionais da educação. Porque a violência, inclusive, não está dentro da escola. A violência está na sociedade. A escola é um reflexo da sociedade. Então não se resolve militarizando as escolas a violência. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, eu fui aluno do período da escola militar, fui aluno do período da ditadura. Eu sei o que foi as escolas do período da ditadura, né? Uma escola opressora, com palmatória, né? E com outros elementos que nós não queremos para os nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam donos do conhecimento e não sejam educados. Educação se dá em casa. A escola ensina e dá conhecimento aos estudantes. Então, a escola militar, com o modelo brasileiro, é uma coisa que não funciona e por isso nós não defendemos a escola cívico-militar. Legal. Agora, esportes. Fala aí sobre os esportes da cidade. Eu já dei uma das questões que estão dentro da nossa proposta. Primeiro, esse centro poliesportivo que nós queremos construir. Né? Mas nós queremos fazer muito mais que isso, Valquíria. Nós queremos valorizar os atletas da nossa cidade. Quando eu digo atleta, não é só aquele que joga futebol, porque as pessoas pensam que só jogadores de futebol aqui na cidade. Não, nós queremos valorizar quem faz esportes radicais. Então nós vamos retomar as praças de skate que estão abandonadas, né, as praças de skates da cidade e os esportes radicais. Nós vamos discutir aqui piscinas públicas na nossa cidade, para valorizar aqueles que gostam de nadar. Mas nós queremos também fazer, para os atletas que possam chegar ao alto rendimento, a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta na cidade. E eu estou dizendo isso, Valquíria, que eu sou pai de um atleta. Meu filho é lutador de judô. Teve a oportunidade, né, de conhecer outros países a partir do judô. Meu filho, né, com muito esforço, foi para a Argentina, foi para a Alemanha, foi para o Japão, ficou um período na França. Isso é fruto do judô. Teve algum apoio municipal? Nenhum. Né? Teve o Bolsa Pai, o Bolsa Mãe, né, que a gente tirava lá do nosso salário para contribuir, fazia vaquinha, fazia rifa, né, para ele poder, né, ter essa oportunidade. Então nós vamos ter uma Bolsa Atleta aqui na cidade para atleta de altos rendimentos. Isso é fundamental para os novos atletas que estão vindo. E nós também queremos, Valquíria, para concluir, discutir com os atletas PCDs, que estão abandonados. Aliás, Pedreira está abandonada como um todo. Mas nós estamos vendo alguns segmentos, alguns setores que estão totalmente abandonados. Aqueles atletas PCDs, nós estamos aqui diante da Paralimpíadas. Né? Nós poderíamos ter atletas de Pedreira na Paralimpíadas, né? Que não são valorizados. Então nós vamos fazer trabalho também com os atletas paralímpicos. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Meio ambiente, barragem, o que você acha? Olha, barragem, já aproveito aqui para deixar um abraço para os nossos candidatos a vereadores, e um deles é o Cássio, que lutou muito pela barragem, né? Cássio Escabora, um grande companheiro, mas também o companheiro Tchaca, do meio ambiente, que discute muito o meio ambiente. Essa barragem, inclusive, no primeiro momento, não vai atender em nada a cidade de Pedreira. Essa barragem é para atender Campinas e as cidades adjacentes, não é para atender Pedreira. Então isso foi um engodo que disseram. A segunda questão, a construção da barragem não respeitou a distância das moradias. E por isso o Ministério Público barrou a barragem. Saiu agora um documento do Ministério Público dizendo, isso aqui não pode ser construído, porque não respeitou o limite das casas da barragem. E a terceira questão, Valquíria, que é mais importante, com a crise do meio ambiente que nós estamos vivendo agora. Né, inclusive com os incêndios, né, que estamos vivendo aqui, alguns criminosos que nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo, né, mas também as rupturas de barragens que nós vimos com Brumadinho, recentemente numa cidade aqui também de São Paulo que rompeu a barragem. Você sabe que se romper a barragem em Pedreira, o bairro ali da Prainha, São José, é o primeiro bairro que não vai ter tempo de ninguém sair de casa para fugir da barragem. Até arrepia, meu Deus. Entendeu? Isso vai ser questão de segundos, vai tomar toda a prainha. No segundo momento, a barragem se romper, vai tomar metade da cidade de Pedreira, chega até a Santa Clara. E a inundação. Então nós estamos discutindo aqui vidas humanas. Outro dia eu estava num debate, me perguntaram assim, mas quais foram as vantagens que ofereceram para construir a barragem em Pedreira? A minha resposta é o seguinte, não existe vantagem nenhuma
quando pessoas correm risco de vida. E nós estamos correndo risco de vida em Pedreira. Mas você disse que saiu um negócio da lei aí, mas vai ter ou não vai? Isso que eu queria entender, que o povo também quer saber. Vai ter a barragem ou não vai ter a barragem? O Ministério Público agora, na sua última decisão, pediu para suspender a construção da barragem, porque não respeitou o limite das casas que estão próximas à barragem. Então ainda continua suspenso. Continua suspenso e nós estamos lutando para barrar a barragem. Aliás, você me perguntou qual vai ser a minha primeira ação como prefeito, é barrar a barragem. Você é o poder da caneta dizer, isso aqui não pode continuar. Isso aqui vai acabar com a nossa cidade. Você, pedreirense, que está me assistindo, que está me ouvindo agora, a barragem, pense você, se romper a barragem, em menos de 30 segundos vai inundar a cidade, o bairro de São José e a Prainha, que é o bairro ali. E nós vamos ter metade da cidade inundada. Então, assim, essa barragem é um crime. É um crime. Se fosse levado a sério, não poderia nem ter colocado o primeiro tijolo para a construção dessa barragem. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, ó, sobre cultura, referente ao prédio, né, que antigamente era o cinema e que era uma coisa que era para ser construída. O que você tem a falar sobre isso? Primeiro, nós vamos dialogar com o setor da cultura, com os produtores culturais, que estão abandonados também na nossa cidade. Não tem nenhum incentivo da cidade, não tem nenhum apoio. Recentemente, a Secretaria de Cultura descobriu que pode utilizar leis nacionais, como a Lei Rouanet, para trazer recursos para a cultura. Então começou a fazer agora o que a gente disse numa entrevista, que era chamar os produtores culturais para incentivar a escrever projetos culturais, porque o dinheiro, inclusive, para projeto cultural não precisa sair necessariamente da Prefeitura de Pedreira. Pode sair de projetos do governo do Estado e do governo federal, como eu estou dizendo, da Lei Rouanet. Né? Então, as pessoas não sabiam disso, parece, na Prefeitura. Descobriram recentemente. Né? Então, nós vamos dialogar com os produtores culturais, fazer um mapeamento dos produtores culturais e incentivar a escrever propostas culturais para a nossa cidade. Esse é o primeiro elemento, cuidar, né, do ser humano. Segundo, pensar a cultura como um projeto educacional na nossa cidade. Então, levar a cultura para as escolas, levar a cultura para os bairros, né, incentivando, inclusive, teatro nos bairros, cinema nos bairros. Vamos repensar a cultura como um processo, como eu disse aqui, educacional. Terceiro, colocar estrutura onde de fato tem que ter estrutura. Aí, respondendo a questão do teatro e do cinema. Vou te dar um exemplo como não tem nenhum planejamento em nossa cidade. Há menos de 5 anos, nós construímos aqui na cidade uma concha acústica. Você lembra disso? Sim. No centro da cidade, uma concha acústica. A prefeitura agora resolveu demolir a concha acústica com o argumento do atual prefeito de que a concha acústica foi demolida porque os moradores de rua, né, dormiam lá, defecavam naquele espaço e, portanto, ali estava um espaço que não era bom para a população. Demoliu a concha acústica e construiu um centro cultural. Então isso demonstra que não existe nenhum projeto a longo prazo. Os projetos são pontuais. Eu construo, eu destruo. Eu construo, destruo e construo outra coisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar a reforma do Teatro Municipal e que era o cinema, como você disse, né? Nós vamos retomar esse processo e fazer dali um espaço de fato cultural para que os produtores culturais possam utilizar, não só para fazer a sua arte, mas para elaboração de projetos. Então nós vamos retomar. E ali só não foi feita a reforma por falta de vontade política, Valquíria, porque já veio recursos para o Teatro Municipal. E o prefeito não fez. Já tem recurso. Ele pegou o recurso, que era da reforma, e empenhou em outra obra. Então você percebe que não tem a valorização daquele espaço. Nós vamos retomar aquele espaço, o teatro. Nós vamos fazer o espaço funcionar como um espaço também, né, de apresentação de teatro, de dança, de cinema, mas nós vamos fazer um espaço também que os produtores culturais possam ir lá e dizer o seguinte: olha, eu preciso escrever um projeto para ler e tal. Vem aqui, tem alguém que vai te atender, que vai te atualizar do que você precisa, e aqui você pode usar a estrutura. Legal. Estão perguntando aqui no Instagram sobre a estrutura do bosque. A estrutura do... pessoal do Instagram, obrigado pela pergunta aqui. Eles estão perguntando sobre a estrutura do bosque. Isso é pergunta do Instagram. Olha, o bosque pra gente tem um processo também afetivo, né, político-afetivo. E aí eu já deixo um abraço para a Cris do Bosque, que é a nossa candidata, né, que atua no Bosque, sabe do que eu vou falar.
O bosque também é abandonado pela atual administração. Tem bichinhos lá ainda? Tem. Faz tempo que eu não vou. Está fechado, né? Está abandonado pela atual administração e também já veio recurso para o bosque. A deputada do PSOL, Mônica Seixas, deputada estadual, empenhou recurso para o bosque e empenhou diretamente o recurso para o bosque para um projeto chamado OCA, não sei se você conhece, né? Que é um projeto educacional para estudantes, né? Que o estudante vai lá, conhece o bosque, conhece esse projeto OCA, conhece o meio ambiente, então tem todo um processo. Já foi empenhado o recurso. O que falta é vontade política. Nós queremos reabrir o bosque com estrutura adequada e mais do que isso, nós queremos pensar um horto florestal na cidade. Nós queremos o zoobosque, né? Zoobosque. Nós queremos pensar o horto florestal. Nós vamos fazer um mapeamento das áreas verdes da cidade e aonde a gente não puder fazer setores como pequenos bosques ou pequenos parques, né, para a população poder frequentar, nós queremos fazer espaço de estudo do meio ambiente. Porque, olha, Valquíria, pensa você, Pedreira tem área verde enorme e não é utilizado. E o que está acontecendo no estado de São Paulo? Estão tacando fogo, estão queimando. Então nós precisamos fazer um processo educacional para a população. Para não queimar. Para poder defender o verde, justamente, defender o meio ambiente. Nós precisamos do ar, nós precisamos Então, de ar. nós vamos fazer um mapeamento, nós vamos replantar árvores, fazer hortos florestais onde é possível, fazer parques para as pessoas frequentarem, poder, né, participar. Queremos limpar o rio da cidade, cuidar das matas ciliares, as nascentes, né, para poder ter água limpa para a população, inclusive, e também utilizar como esporte. Mas nós vamos ter um olhar específico e muito importante para o nosso bosque, porque é trazer recursos e reabrir. Tem uma pergunta chave. Gente, essa pergunta é chave. Qual que é? Gente, querem saber casas populares, moradias. Fala alguma coisa. Eu queria, já aproveitando, deixar um abraço para a Raquel, que é a nossa presidenta do PSOL, né, e que fez uma luta por moradia popular na nossa cidade. Qual é a primeira ação que a gente vai fazer? Nós vamos para Brasília dialogar com o governo Lula o programa Minha Casa Minha Vida. Eu fico admirado que um prefeito de uma cidade não dialogue com o governo do estado, que diz próximo do governo do estado, é do partido do governo do estado, e não tem nenhum projeto com o governo do estado de moradia popular. Nós vamos dialogar com o governo Lula. Nós vamos dialogar Minha Casa Minha Vida. Segundo passo, nós vamos mapear onde construir casa na cidade. Porque nós não podemos construir casa na cidade de frente aonde você faz o tratamento de água e esgoto, como aconteceu. E nem creche, como está acontecendo. Estão construindo creche do lado da área de tratamento de esgoto. Então nós vamos construir casa para as pessoas em lugares adequados, em lugares que não sejam insalubres e casas que as pessoas possam entrar e viver e cuidar dos seus filhos, seus netos e fazer seus descendentes permanecerem em Pedreira. Segundo passo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um terceiro passo. Nós vamos mapear aqui na cidade as casas que estão aqui abandonadas, esperando, fazendo especulação imobiliária. Porque tem muita casa, você andar por Pedreira, tem muita casa aí abandonada, aguardando a especulação imobiliária para poder vender, para poder alugar. E nós vamos dialogar, a partir inclusive do débito que tem com a prefeitura, alugar casas com aluguel solidário, aluguel social. Por que eu estou dizendo isso, Valquíria? Aqui em Pedreira, inclusive, você viu que houve, não sei se você percebeu, mas o crescimento de moradores de rua em nossa cidade. Né? Você anda pela rua, você tropeça em morador de rua de manhã que está dormindo nas portas das lojas, das fábricas. Nós vamos utilizar esse espaço para tirar os moradores de rua da rua. Nós vamos utilizar para pegar as pessoas da periferia que não têm onde morar, para morar nesses aluguéis populares, aluguéis social. E esse é o papel da prefeitura. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado é induzir políticas públicas para a população. O que eu digo induzir políticas públicas? É o Estado chegar e atender aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então nós vamos fazer isso. A prefeitura de Pedreira vai fazer isso. Quando você diz, o ônibus não chega em tal lugar, sabe por que ele não chega? Porque o empresário quer ganhar mais dinheiro. Então ele não vai mandar o ônibus para lá. A prefeitura tem que intervir.
Ela tem que dizer, não, você vai chegar lá, nós vamos rever esse contrato, porque a população precisa, é a população carente que precisa, porque ela paga imposto sobre isso aqui. Então, moradia para nós é um papel fundamental. Nós vamos tirar as pessoas da rua e nós vamos atender a pessoas que moram em periferia em situação de vulnerabilidade. Temos mais 10 minutinhos para falar, tá? São mais 10, tá? Então, nesses 10 minutinhos, eu queria que você falasse aqui uma coisa importante. Todos também são perguntas dos ouvintes da rádio, e é ouvintes aí da rádio e também do Instagram que está nos ouvindo. É possível tirar aquela taxa de lixo que existe nas contas de água? Você acredita que eu ia falar sobre isso? Porque eu fui cobrado no São Nilo, fui cobrado É muita gente, na Santa Clara. Os nossos ouvintes aqui da rádio mandaram fazer essa pergunta. Vou tirar a taxa de lixo. É possível tirar? Vou tirar a taxa de lixo. A prefeitura de... Assim, gente, eu não estou falando coisa que a gente não estudou, tá? O orçamento da prefeitura da nossa cidade é possível fazer diversos atendimentos, como o salário dos servidores públicos que eu citei aqui. A prefeitura de Pedreira nem atingiu a lei de responsabilidade com o salário dos trabalhadores do serviço público. Então, a taxa de lixo, primeiro assim, nós vamos discutir o contrato. Porque, inclusive, o lixo da nossa cidade, a coleta de lixo, parte dela é terceirizada. Então, nós vamos discutir o contrato. Vamos rever contrato é fundamental. Nós vamos chamar a população para dizer aonde a prefeitura anterior gastou e o que ela fez. Então, retirar a taxa de lixo é possível e nós vamos fazer de imediato. Fui cobrado, assumi o compromisso com não lembro o nome da companhia agora, mas você que está me assistindo, que me cobrou, estou reafirmando aqui publicamente que nós vamos tirar a taxa de lixo. Legal. E agora mais uma pergunta, no caso, eu queria que você, falta um pouquinho, né? E você falasse um pouquinho sobre os seus candidatos. Quantos candidatos a vereadores o seu partido tem? O pessoal apresenta um time de vereadores e vereadoras, candidatos, jovens, animados com o processo de pensar uma Câmara Municipal independente da Prefeitura. Né? Nós não podemos ter vereador despachante do prefeito. O que eu chamo de despachante do prefeito? Aquele vereador que vai lá e homologa tudo que o prefeito diz bênção para o prefeito. Não, tem que ser crítico, tem que cobrar o prefeito. E o nosso time de vereadores tem esse papel, né, de ser independente, autônomo, cobrar a prefeitura de Pedreira, mas também apresentar projetos que resolvam o problema da população. Nós estamos hoje com um time de 7 candidatos e candidatas, né? E vou citar aqui, se me permite, a companheira Cláudia Helena, que é servidora pública, mulher negra, que milita na área do movimento negro e movimentos populares da cidade. Companheira Raquel, presidenta do partido, que atua na área de moradia. Companheiro Cássio Escabora, que é do meio ambiente, que lutou contra a barragem, movimento contra a barragem. A companheira Cris do Bosque, que também tem esse cuidado com o meio ambiente, mas um olhar também para as mulheres de Pedreira. A companheira Vanessa, que me cobra cotidianamente um programa especificamente para as mulheres de Pedreira. E esse olhar a gente vai ter, porque a gente tem uma vice, que é a companheira Beth do PT, que é uma mulher, também uma mulher negra, militante histórica da cidade, que vou citar daqui a pouquinho, e que está no olhar, inclusive, defendendo, né, a delegacia da mulher na nossa cidade. Nós precisamos fazê-lo aqui. Então, companheira Vanessa, um abraço, Vanessa Gal. Companheiro Cláudio Tchaca, né, que é o companheiro do meio ambiente, que estuda e é qualificado para fazer esse debate. E o companheiro Rafael Norris, que discute a questão da LGBTQI, mas também é um companheiro do meio da cultura, né, da cultura de Pedreira. Então, esse é o time dos 7 candidatos e candidatas do PSOL, além de mais 2 companheiros do PT, né, que é o companheiro Simeone, né, e a companheira Simone, né, do PT, que está presente aqui. Se me permite 30 segundos falar da companheira Beth do PT, para quem não lembra da Beth, a companheira Beth era sindicalista do Sindicato dos Ceramistas, é uma companheira histórica que fundou o PT aqui, que é portadora da doença de silicose. Nós vamos retomar esse debate na nossa cidade, em homenagem, inclusive, aos companheiros e companheiras trabalhadores que morreram pela sílica de Pedreira, né, que ninguém cita, ninguém fala. Nós vamos retomar essa pauta com seus familiares, pensando em projetos, discutindo a situação dos atuais trabalhadores. Eu já visitei o Sindicato Ceramista para fazer esse debate. Nós vamos discutir isso porque é fundamental. Então a companheira Beth é que vai puxar esse carro-chefe para fazer esse debate, que tem toda a capacidade
de fazer esse debate de trabalhadores, né, das nossas fábricas ainda de cerâmica. Outra pergunta, você que é do PSOL, é um candidato a prefeito, a Beth como vice, você já tem todo montado o seu esquema para vocês ver as diretorias, tudo bonitinho, tá tudo prontinho, bonitinho. Sim, Walker, nós temos, vou apresentar aqui para quem está nos assistindo, nosso plano de governo, Pedreira para Todos, né, que é um plano de governo que cita, inclusive, tudo que você falou aí, as questões que você me fez, né, cultura, esporte, lazer, moradia, e dentro desse programa nós já temos os nomes dos nossos possíveis secretários e secretárias que vão assumir as pastas assim que a gente tomar posse, né, no dia 1º de janeiro, aí que a gente tomar posse, nós vamos apresentar o nosso secretariado. E pode ter certeza, Valquíria, nós não vamos importar ninguém, quer dizer, não vamos importar, como já foi feito aqui na maioria, pessoas de fora da cidade. Nós temos diálogo com pessoas da cidade, nós temos diálogo com pessoas da área de saúde, pessoas da educação, pessoas do meio ambiente, que nós queremos valorizar. Né? Óbvio que você tem um secretário ou outro que você pode puxar de experiências de outras cidades que já fez, que nós temos interesse, mas nós vamos valorizar o trabalhador de Pedreira. Esse é o nosso olhar. Legal. Bom, eu gostaria que agora você deixasse aí, faça o seu pedido, né, aos nossos ouvintes, as suas últimas considerações a todos os ouvintes da rádio e também ao pessoal do Instagram. Eu queria pedir para as pessoas acompanharem a nossa página, né, Pessoal Pedreira, né, no Facebook, 50 Toninho, @Pessoal Pedreira, @50 Toninho, que acompanhem as nossas redes sociais, que recebam os nossos materiais em sua casa, né, e nas redes sociais com muita atenção, porque a Valquíria fez uma pergunta das perguntas que foram feitas aqui, uma pergunta muito importante, o que diferencia o pessoal dos outros. Nós não somos mais do mesmo, se pegar o programa dos outros dois candidatos, é mais do mesmo, é o continuismo na nossa cidade, a cidade que está abandonada, como eu citei aqui. Nós, de fato, somos o novo e o diferencial na cidade. Então, eu peço que olhem com muita atenção e para quem tiver interesse, na nossa rede social tem o nosso programa, que eu vou deixar uma cópia aqui com a Valquíria, né, que me convidou para que possa conhecer o nosso programa. Né, ainda está em construção, viu, Valquíria? Se quiser contribuir aí, está em construção, nós estamos recebendo propostas ainda da população, e que a população possa votar pessoal Toninho 50 e para vereadores 50, para que a gente possa, de fato, mudar a cidade com o olhar da classe trabalhadora. Esse é o nosso olhar. A classe trabalhadora agora tem vez e voz na prefeitura. Isso é bom. Bom, gente, a gente entrevistou aqui o Toninho do PSOL, vocês que estão no Instagram. Eu só tenho que agradecer a vocês que estão ligadinhos conosco aqui. E nós chegamos ao final, né? Porque agora nós vamos aí ter a mensagem de vida. Mas, Toninho, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, né? Por tudo que você está lutando também pela prefeitura da nossa cidade. Que você tenha êxito, que consiga, né, que venha o melhor e que a população pedreirense saiba olhar todos os requisitos de um grande prefeito. Parabéns para você. Muito obrigado pelo convite. Sucesso para você e para todos os seus candidatos a vereadores também, que fazem o trabalho, também que venham aí a conseguirem também as suas cadeiras na Câmara Municipal. Sim. Muito obrigada a você. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a todos vocês que estão sintonizados na 105.9, Boa Nova FM. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Tenham todos um lindo dia cheio de paz e alegria e reflitam. Vai vir mais entrevista aí para vocês saberem dos outros candidatos também. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente! Posso finalizar aqui? A vocês no Instagram, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, por estarem conectados com a gente também. E até a próxima, na quinta-feira que vem, com o próximo candidato, Nenê Pirajá. Legal!